Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Após um tempo relativamente longo, ausentes do convívio, com alegria estamos iniciando um encontro virtual para mitigar as saudades e aprender sobre a doutrina espírita. O nosso tema de hoje é sobre educação. Educação dos sentimentos é um tema complexo. Mas antes vamos pedir ao Pai Eterno que nos cubra de bênçãos e os benfeitores espirituais nos auxiliem a que façamos o melhor proveito dos ensinamentos desta noite. Hoje, como nos dias do passado, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo e condicionamento de técnica. Encontramos problemas sociais, morais, problemas políticos, a superdensidade da população, a comunicação esmagando o espírito reencarnado por acúmulo de informações, produzindo estresse, buscando solucionar a problemática externa, enquanto o homem prossegue sozinho, desconhecido de si mesmo, sem paz interior. Então a educação recebida não conseguiu atingir esse objetivo. E grande parcela da humanidade permanece sem saber o que veio fazer e o que está fazendo. O vocábulo educação significa extrair, conduzir para fora, aprimorar potencialidades. Encontramos o espírito Agostinho numa resposta magnífica que ele nos traz, está no Livro dos Espíritos, questão 919, sobre o conhecimento, o autoconhecimento. E ele vai dizer que ele sentia necessidade de um conhecimento profundo de si mesmo para entender quais eram as suas obrigações diárias para com todos. Ele tinha essa necessidade de pesquisar-se para saber a respeito de suas emoções, de seus sentimentos e de como realizar as transformações necessárias à sua vida. Entendia Agostinho que o conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, porque é aperfeiçoamento moral. Sabia ele que a maldade e o sofrimento são apenas consequências do desconhecimento das leis do amor, que rege toda a estrutura individual e coletiva dos homens. Sócrates, ao seu tempo, já dizia: a vida teria uma razão de ser quando o homem, após examinar-se para bem agir. É nesse momento que encontramos a necessidade do autoconhecimento, objetivo maior de todos nós, e que varou essa frase "conhece-te a ti mesmo" os milênios, para nos alertar sobre o que nós precisamos de fato conhecer. Agostinho, no exemplo dado, ele teve coragem, ele começou a sair da estagnação mental e partiu para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que o fariam feliz e fariam a todos felizes. Teve coragem de retirar a vestimenta envelhecida de hábitos negativos que geravam sofrimento e encaminhou-se para outros caminhos, com determinação, com persistência, caminhos esses inexplorados ainda por ele. Aí ele começou a entender que a bondade traz consigo a serenidade da consciência.
A compaixão irradia como foco de luz no íntimo de cada um. A retidão de caráter produz a grande sinfonia da paz interior. Ele começava a colocar os saberes a serviço do amor, principalmente amor ao próximo, sabendo que essa fusão planifica os espíritos e deixa-os com possibilidades de voos mais altos. A educação é esse agente, capaz de realizar essas mudanças que são necessárias e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos e das sensações para os sentimentos, e das exigências dos valores materiais para as necessidades dos valores espirituais, passando a ter uma vida interior mais rica em valores e mais nobre de sentimentos. Quando nós somos solidários e fraternos, nós temos grandes possibilidades para sair auxiliando e com isso sendo e fazendo felizes todos os que estiverem à nossa volta. É preciso deixarmos o egoísmo, a solidão, para encontrar exatamente a urgência maior que nós temos. Urge reconhecer que nos sentimentos reside o controle da vida, porque sem luz interior é impossível refletir a paz luminosa. É preciso aproveitar bem os nossos projetos de vida. Em qualquer circunstância, amemos sempre para repartir aos carentes de ternura, aos necessitados de consolo, a luz que porventura já tenhamos edificado, levando então luz e paz pelos caminhos por onde passarmos. A grande saga de Jesus, na Boa Nova, é o poema de amor que ele cantou e viveu até o momento sublime das últimas instruções após a cruz. Então é preciso buscar esse exemplo e praticá-lo no dia a dia. Se a humanidade ainda não é socialmente feliz, é porque a educação não buscou esse objetivo e não trabalhou nessa direção. Para ver a sociedade humana mais plena, é preciso estabelecer metas, redirecionar caminhos e trabalhar da melhor maneira possível na consecução desse objetivo. O modelo educativo da atualidade terá que receber reparos, para que efetivamente contribua para o desenvolvimento da sensibilidade e do bem-estar espiritual da sociedade. O homem deseducado moralmente reage com egoísmo toda vez que seu mecanismo de conservação é atingido por uma necessidade social, digamos, gerando uma guerra de competição e aniquilando a solidariedade. Porque esse homem deseducado procura atender às suas necessidades, sejam elas de cunho fisiológico, material, profissional ou até mesmo afetivo. Só que para isso, esse homem atropela o sentimento de fraternidade e de justiça, começando a criar conflitos de interesse na coletividade onde vive. É preciso que nós extirpemos o egoísmo e o orgulho, porque são produtores de dissolução em todos os níveis das organizações humanas. Allan Kardec via na educação moral a única saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os recantos da Terra, a seu tempo, e que continua a se expandir ainda hoje. Exemplo rápido, estamos às voltas com uma pandemia nunca vista e o homem ainda continua com o egoísmo, com exclusividade, tentando levar vantagem.
esquecendo-se de que existe um Deus soberanamente justo e bom que está a nos mostrar. É preciso que nós nos modifiquemos para melhor. No Livro dos Espíritos, a questão 685, Allan Kardec nos deixa uma nota. Ele vai nos deixar, abre aspas, há um elemento que geralmente não é considerado: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar o caráter, a que dá os hábitos. Ele traz como uma arte. Porque a educação, continua, é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, teremos no mundo hábitos de ordem e de previdência, de respeito a tudo que é respeitável. Esse é o ponto de partida. Esse é o elemento real do bem-estar e a garantia de segurança para todos. É uma ação, então, conjunta onde participam família, educadores e meio social. Ao Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porque pela educação e não pela instrução apenas, se dará a transformação da humanidade. Então a doutrina espírita não é apenas instruir, não é simplesmente incutir hábitos externos, é transformação do ser, dando-lhe uma concepção de vida com base no espírito e seus valores morais. A doutrina espírita nos mostra que é preciso educar para ser mais e não apenas para ter mais. É preciso educar para desenvolver valores éticos e não apenas para se obter o brilho de uma inteligência duvidosa. É preciso educar para desenvolver harmonicamente todas as faculdades do espírito e não apenas algumas faculdades de expressão cultural dos seres humanos. Os educadores sempre nos alertaram sobre isso. Pestalozzi dizia: é preciso conhecer a psicologia infantil, é preciso ter maturidade de consciência, é preciso produzir uma consciência reta, trabalhando valores ainda não colocados nos processos educativos, de profunda importância para o equilíbrio dos homens na Terra. E Kardec, então, é nos trazer a maturidade do senso moral. E nós encontramos, então, questão 629 do mesmo Livro dos Espíritos, que é moral. É a regra de bem proceder, saber a distinção entre o bem e o mal e ter como base a observância da lei de Deus. Aqui nós temos dois aspectos. Primeiro, regra de bem proceder pode significar interpretação e pode sofrer, baseada na visão e nos costumes da época, alterações, segundo o período da história ou de acordo com as leis de cada país. O segundo momento, fundamentada na lei de Deus, a lei divina é uma só, invariável no tempo. Portanto, a moral, na visão espírita, não pode ser modificada nem sofrer interpretações que não estejam vinculadas à lei do amor. Então, os sentimentos desenvolvem-se pelo passar das reencarnações, iniciam com sentimentos inferiores, depois, com o tempo, vão adquirindo outro colorido, aparecendo sentimentos melhores, superiores, levando a fé racional, a felicidade, e que nós vamos compreender. É preciso fazer uso desses bons sentimentos em todos os momentos no dia a dia, sendo verdadeiro. E nós precisamos, então, compreender a frase de Jesus: o homem velho deve dar lugar ao homem novo. E a doutrina espírita vem cumprir a promessa do Mestre, mostrando-nos que o remédio suavizante e cicatrizante de todas as nossas chagas morais é o amor, transformando-nos pela caridade em homens de bem e de boa vontade. Os amigos espirituais nos solicitam: voltemos nossas vistas para nossos lares. As crianças de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais, conselheiros, orientadores e mandatários. Todo o bem e todo o mal que depositarmos no espírito da criança ser-nos-á devolvido.
Que fique para nossa compreensão esses momentos, queridos irmãos e irmãs. Muita paz a todos nós, muito obrigado.